Bom, gente, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus e o que ela tem a ver com a nossa própria ressurreição também, tá bom? Eu vou conseguir no máximo aqui ler com vocês alguns textos. Estava planejando colocar na tela aí, mas não deu muito certo, tá bom? Vamos lá assim mesmo. Tá? A Bíblia ensina claramente que Jesus ressuscitou na manhã do domingo, né? Em todos os evangelistas tem lá um capítulo que inicia falando a respeito da ressurreição de Jesus. Eu vou ler o de Mateus 28, né, que estabelece o padrão dos demais evangelistas também. Mateus 28 diz assim o evangelista: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, no primeiro dia da semana, elas foram ver o sepulcro e já não havia ninguém lá, né? Estava aberto, né? O anjo do Senhor estava lá e tudo mais. Elas conversam com o anjo e o anjo diz que Jesus ressuscitou. Lá no sexto versículo, diz, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E assim por diante, todos os evangelistas vão falar a respeito desse evento, né, fundamental aí para a fé cristã. Jesus ressuscitou e ele o fez no primeiro dia da semana, né, logo de manhãzinha, de madrugada a gente diria hoje em dia, né, de madrugadinha. João 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, essa é uma verdade muito clara da Escritura, que nós podemos aí nos fundamentar tranquilamente. Jesus, de fato, ressuscitou no primeiro dia da semana, de madrugada. Inclusive, quando nós lemos lá em Atos, né, a igreja se reunindo, ela se reúne no primeiro dia da semana, que começa inclusive a ser chamado de dia do Senhor. Lá em Apocalipse, João diz assim: eu estava no dia do Senhor e fui arrebatado. Então, começa a ser o dia do Senhor, esse primeiro dia da semana. E é a única explicação que nós temos, historicamente, para o cristianismo começar a se reunir, né, a ter esse dia especial na semana para a reunião dos crentes, no primeiro dia da semana, e não no sétimo. Né? Se a gente for pensar, o cristianismo começa como uma seita do judaísmo, praticamente, com judeus compondo não apenas os primeiros discípulos, mas a primeira liderança, né? Toda a primeira liderança apostólica feita de judeus. E aí os caras, ao invés de se reunir no sábado, como faziam há milênios, eles começam a se reunir no domingo. Né? Então, realmente é uma transformação que não tem nenhuma explicação específica na Escritura e nem na história da igreja, a não ser o fato de que todos eles reconheciam o primeiro dia de semana como o dia que o Senhor ressuscitou. Né? Naquele mesmo dia, ele então aparece pela primeira vez a alguns discípulos e depois ele novamente aparece aos discípulos de novo no domingo. Né? Então, passados 8 dias, João capítulo 20, versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, e aí aquela situação em que Jesus se apresenta para Tomé, né, que não estava no primeiro domingo, né, que Jesus apareceu, não estava ali, e ele então duvida, e Jesus aparece novamente no domingo. Depois o dia de Pentecostes também cai no domingo. Então há uma série de eventos históricos aí que vão explicando para nós por que é que houve essa mudança. Né? E tudo está centrado no fato de que Jesus ressuscitou no domingo. Bom, não precisamos ler os outros versículos, todos vão insistir na mesma questão. Né? O fato de haver uma ressurreição em si
não chega a ser uma novidade, né? Não é a primeira vez que alguém ressuscita no registro bíblico. Então você tem lá no Antigo Testamento já duas ressurreições descritas, né, com muita clareza, como milagres de Deus também. A primeira delas está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Se você tem a Bíblia aí, você pode abrir lá, mas vai ser uma leitura rápida, né? Elias, depois de predizer aquela grande seca, foge para o deserto, ali os corvos o sustentam durante um tempo, e aí depois Deus providencia então uma mulher, uma viúva, tem um filho, pobre, para sustentar o profeta. Mas aí depois de um tempo, aquele menino adoece, aquele menino adoece, e ele morre. Versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. E aí então ela vai até o profeta e diz: olha, mas o que aconteceu? Eu te recebo aqui em casa e você. E aí acaba trazendo morte para minha casa e tal. E aí o profeta intercede pelo menino e o menino volta a viver, né? Então diz lá no versículo 22: o Senhor atendeu a voz de Elias e. 22, tá bom. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, muito claro aí, não foi que ele teve um desmaio nem nada, a alma dele volta para ele e ele então revive. Então, uma ressurreição, a primeira ressurreição lá no Antigo Testamento, pelas mãos do profeta Elias. E depois, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, há uma nova ressurreição, versículo 32 em diante, o grande profeta Eliseu, né, Elias e Eliseu, aquela dupla imbatível lá, Deus fez muitos milagres através deles, e ele também encontra lá o menino, o filho da Sunamita, né, e o menino está morto, e ele entra na casa, fecha a porta, né, ora ao Senhor, deita sobre o corpo do menino, põe a boca, né, como se fosse transmitindo ali alguma coisa, né, um poder sobrenatural, e então se levantou, versículo 35, então se levantou e andou no quarto, não, versículo 36, 35 mesmo, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi, que é o auxiliar dele, mandou chamar a mãe e apresentou o menino à mãe vivo, né? Então essas duas ressurreições lá no Antigo Testamento são muito bem registradas, né, muito claras. E no Novo Testamento, claro, nós temos as ressurreições que o próprio Senhor Jesus fez, né? Lucas, Mateus e João registram ressurreições que Jesus fez. Talvez a mais conhecida, que a gente vai lembrar mais imediatamente, é a de Lázaro, né? Que era amigo de Jesus, e João descreve de maneira bem longa, né? Tal, Jesus chegando e atrasou, 4 dias que já está morto, já está fedendo, manda tirar pedra e tudo mais. A gente lembra claramente lá em João 11 da ressurreição de Lázaro. Mas tem outros também. Lá em Lucas 7, há o registro da ressurreição do filho da viúva, né, de uma cidade chamada Naim. E Jesus então também comparece a ela, se compadece dela, diz para não chorar, e toca o esquife e manda, né, jovem, eu te mando. Não é nem oração, né? Jesus não ora, pai, ele vai lá e manda o menino levantar e pronto, né? É realmente o poder sobre a morte se manifestando, né? E há outras, né? outras ressurreições que Jesus faz no seu ministério, que também demonstram esse poder sobre a morte que ele iria exercitar de maneira mais efetiva na sua própria ressurreição, né? Lá em Mateus 9, nós temos a ressurreição da filha de Jairo, né? Ele toma a menina pela mão e simplesmente a levanta, né? A gente faz assim, levanta aí, menina, né? Um caso mais curioso, digamos assim, está lá em Mateus 27, quando Jesus morre, né? Ele dá aqueles brados na cruz e tudo mais, e aí há uma série de sinais que Deus produz naquele meio ali,
que vão marcar para todo mundo publicamente que Jesus era realmente o Filho de Deus. Né? E um deles é que muitas pessoas que estavam enterradas ali naquela região, sepultadas ali naquela região, ressuscitam. Né? O cara aparece em casa de novo lá, né? Saindo do túmulo e volta para casa lá sem maiores explicações. Né? Simplesmente como um sinal que Deus deu de que o autor da vida estava morrendo. E por fim, há também duas ressurreições lá feitas no livro de Atos, uma por Pedro e uma por Paulo. Né? E a gente não sabe se foram apenas essas que eles refizeram, né? Mas Lucas faz questão de registrar uma de Paulo, uma de Pedro, lá no capítulo 9, e uma de Paulo no capítulo 20. Então, há algumas ressurreições. Opa, voltou aí o som? Nossa, hoje está muito, estamos com muitos problemas, né? Tudo bem o som aí? Ok. Agora está normal, né? Ok. Então, continuando lá. Joia. Continuando lá. Apocalipse 1, versículo 18, João tem uma visão lá de Jesus ressuscitado, né? Aquele Jesus lá saindo chamas pelos olhos e tal, né? Aquela coisa linda. E aí ele diz assim, ele se apresenta, né? Eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Né? Então, enquanto os outros que ressuscitaram viveram suas vidas mais o tempo que Deus permitiu, e por fim experimentaram a morte, a decomposição e tudo mais, né? E mesmo essa nova vida que tiveram, essa nova chance de vida que tiveram, foi uma vida sujeita a todas as limitações da vida comum, né? Eles estavam lá e tinham enfermidades, tinham sede, fome, tinham tudo aquilo que a vida humana.
Então ele vive eternamente, vive pelos séculos dos séculos, e todas essas expressões que a palavra de Deus usa para falar de Jesus como aquele que venceu a morte e tem a chave da morte. Ele é o dono, né, da própria morte. Tá certo? Então, há outras ressurreições na Bíblia? Há. Mas nenhuma delas é como a de Jesus, né, que é uma vitória sobre a morte e uma conquista dele sobre a morte. Bom, o que mais podemos dizer a respeito da ressurreição de Jesus? O corpo ressuscitado de Jesus era um corpo físico. Né? A gente tem os relatos muito específicos a respeito disso, né? Quando as mulheres chegam no túmulo, elas veem o túmulo vazio. Não é que o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus ficou lá e ele apareceu agora nesse novo estado de existência, como se fosse um fantasma. Né? A gente vê inclusive essa preocupação de Jesus para que os discípulos não o confundissem com um fantasma. Né? Lá em Lucas, essa preocupação dele fica muito clara. Lucas 24, Lucas 24, é isso mesmo. Jesus, talvez Lucas, por ser médico, né, ele teve uma preocupação em entender exatamente a relação aí desse corpo ressurreto de Jesus, e ele registra com muito detalhe essa preocupação de Jesus. Né? Então, Jesus ressuscita, as mulheres, versículo 3, não acham o corpo de Jesus, o corpo não está lá, né? O corpo dele realmente se levantou. João, inclusive, registra lá no capítulo 20 que tanto ele, João, quanto Pedro, vão correndo até o túmulo quando eles ficam sabendo, veem o túmulo vazio e veem até os lençóis que tinham envolvido, né? O corpo de Jesus estava envolto em lençóis, eles tinham envolvido o corpo de Jesus em lençóis, e os lençóis estão lá. Então, de fato, ele se desvencilhou dos lençóis, o manto, né, que estava, o lençol que estava em torno do rosto dele, da cabeça dele, estava dobradinho num canto. Quer dizer, esses detalhes todos vão nos dizer, de fato, que foi o corpo de Jesus que se levantou dos mortos. Aliás, a palavra ressurreição é uma palavra muito específica da nossa língua portuguesa, que vem a partir do latim, que significa levantar de novo. Mas, na nossa língua, originalmente, mas na nossa língua, ela tem essa especificidade. Você não diz assim que alguém senta, deita no chão, né, sei lá, porque estava cansado, ou porque ou deitou na cama para dormir, ou enfim, né, deitou embaixo do carro para ver o que estava vazando óleo e tal. E aí quando ele se levanta, você não fala assim, ele ressuscitou da cama, ele ressuscitou do sono, ele ressuscitou de estar deitado. Né? A gente não usa essa palavra dessa maneira genérica. Ressuscitar para a gente significa especificamente voltar a viver depois da morte. Mas nas línguas originais bíblicas, não. Ressuscitar significa apenas levantar-se. Né? Então, de fato, fica muito claro que está falando, né? Não tem nada a ver com reencarnação, não tem nada a ver com fantasma, nem nada disso. Aquele corpo que estava no sepulcro, né? Naquela época eles não enterravam a pessoa, né? Eles achavam grutas para colocar o corpo lá, e Jesus, naquela gruta em que ele foi colocado, ele realmente se levantou e saiu de lá. Depois Lucas mantém ainda esse interesse, né, no corpo ressuscitado. Lá no versículo 39, Jesus aparece aos discípulos, os discípulos estão surpresos demais, atemorizados demais, não entendem nada, não acreditam. Versículo 37, acreditavam que estavam vendo um espírito. Né, os judeus da época de Jesus eram muito supersticiosos. Né? Lembra que Jesus vem andando por sobre as águas, a primeira ideia que eles têm é um espírito. Jesus tem que falar, não, passe já convosco, sou eu. Né? Então, parece que eles eram muito supersticiosos, né, naquela época, como hoje em dia muitas pessoas também são. Mas ele diz, olha, não sou um espírito. Né? Olhem, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem corpo nem ossos, como vedes que eu tenho. Então era um corpo de carne e osso, que você podia apalpar, você podia pegar, ver, tocar, cheirar. Né? Era um corpo de verdade, era aquele corpo que tinha sido crucificado, estão lá as marcas na mão, né? Não é um novo corpo que Jesus ganhou.
é aquele mesmo que foi crucificado que está ali junto com aqueles discípulos. E por fim, Lucas ainda registra, no versículo 43 lá, 42 e 41, Jesus pede alguma coisa para comer, eles têm lá um pedaço de peixe assado, né? Parece que tinha até uma sobremesa lá também, um favo de mel, e ele come o peixe assado, o favo de mel lá, e se delicia com essas coisas na presença dele. Então, é um corpo capaz, inclusive, de comer. Tem as suas funções fisiológicas, físicas, né? Ele tem um corpo de verdade ali diante dos discípulos, né? Não é de mentirinha de maneira alguma, né? Não é um fantasma, não é um espírito, é o próprio Jesus que está ali diante deles, né? João capítulo 20, versículo 27, também fala disso, né? Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, né? Põe a sua mão no meu lado, não seja incrédulo. Então, dava para enfiar o dedo ali no buraco, né? Entre as costelas ali de Jesus, que o soldado romano a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que o corpo de Jesus era o corpo de Jesus mesmo, né? Não era outra coisa senão o corpo de Jesus que estava ali diante dos discípulos. E ele então tinha as suas marcas de crucificação, o ferimento aqui do lado que o soldado tinha feito, e podia comer, né? Podia ser ouvido, podia ser visto, cheirado. Era o corpo de Jesus que estava ali. Então há uma continuidade entre o corpo que ele tinha na sua vida terrena, na carne, e essa nova vida que ele tem agora, que é uma vida eterna, uma vida dos séculos, uma vida de vitória sobre a morte. É uma continuidade. O mesmo corpo que estava lá está aqui agora. No entanto, também há uma descontinuidade. É aí que a gente começa a ficar confuso, né? Porque, por exemplo, Jesus às vezes não era reconhecido por aqueles que o conheciam, né? Pelos seus amigos. Então nós temos lá Maria Madalena em Lucas, João 20, 14. João 20, 14, Maria Madalena estava lá, chorosa. Tá certo que João diz que era de noite ainda, né? Quer dizer, de madrugada ainda estava escuro, né? Quando ela chega ao templo. Mas enfim, ela volta-se para trás, vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, né? A mulher que amava tanto a Jesus, tão achegada ao Mestre, e não reconhece, né? Depois, lá no capítulo 21, no versículo 4, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então, há alguma propriedade aí do corpo de Jesus que parece romper com aquilo que ele era até então, né? Os discípulos tinham caminhado 3 anos com ele, né? Agora, imaginar que eles não o reconheciam somente porque não esperavam que fosse ele, né? Quer dizer, Jesus morreu, então esse homem não pode ser ele. Tem esse aspecto psicológico também que a gente pode considerar. Mas me parece que isso não explica tudo, né? Porque afinal de contas, eles estão ali muito próximos, né? Lucas, lá no capítulo 24, fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? Então, eles estão indo, chateados, Jesus vem, se posta ao lado deles, né? Ó, Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então, parece que não é só a questão de que está ainda não amanheceu direito, né? Inclusive naquela segunda vez de João lá, ele já diz, ó, amanhã já estava clareando, e mesmo assim eles não reconheceram. Estava distante. É possível, mas parece realmente que Jesus tinha essa propriedade aí de não ser reconhecido se ele não quisesse, né? Ele se manifestava a quem ele queria se manifestar, ainda que o seu corpo fosse físico, né? Mais do que isso, lá no versículo 24, no capítulo 24, lá depois de se encontrar com os dois no caminho de Maús, no versículo 31, diz que assim que eles abrem os olhos, né, ou seja, reconhecem Jesus, ele desaparece da presença deles. Então, ele está ali, mas dali a pouco ele não está. Então, alguma coisa acontece aí
nesse meio tempo aí que Jesus é o mesmo, seu corpo é o mesmo, mas ele já não é igual, né? Já não é tão o mesmo assim, é uma descontinuidade. Lá em João capítulo 20, quando Jesus aparece aos discípulos, João faz questão de registrar. Ao cair da tarde daquele dia, ou seja, já não tem mais a desculpa de que está de madrugadinha, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos e com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Qual é a utilidade dizer que eles estavam trancados ali? Só por causa do medo dos judeus? Sim, há esse aspecto. Mas também há o aspecto de João estar nos dizendo que Jesus apareceu no meio deles sem que as portas fossem abertas, né? Ou se você preferir, abridas. Então, e passados 8 dias, né, no próximo domingo, estavam outra vez ali eles reunidos com os discípulos e Tomé com eles, e estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então ele consegue entrar num cômodo trancado, esse novo corpo aí de Jesus. Esse mesmo corpo, né, que a gente está vendo aí, é o mesmo corpo, não tem dúvida sobre isso. Mas ele tem capacidades novas. Né? Ele entra num cômodo trancado, ele desaparece da vista das pessoas, ele não é reconhecido quando ele não quer, né? Ou ele só é reconhecido quando ele ativamente quer. A gente não entende direito, né? Mas há uma descontinuidade também. E, é claro, depois, lá em Atos 1, versículo 9, os discípulos estão observando aquele corpo físico com as marcas da cruz, aquele corpo que pode comer, né? Aquele corpo que pode ser tocado. Ele começa a subir e chega a ser encoberto pelas nuvens. Né? Não sabemos se ele subiu até que as nuvens o encobrissem, que seria subir muito, né? Ou se significa que veio uma nuvem e mais baixo e o encobriu. Né? Não dá para a gente ter certeza, mas o fato é que ele estava subindo. O meu corpo e o seu corpo não sobem, né? O corpo de Jesus antes da ressurreição também não tinha. A gente tem essas informações a respeito da forma como o corpo de Jesus se comportava durante esse tempo, né, da ressurreição. Tudo bem? Alguma pergunta aí sobre até aqui? Até o que nós vimos aqui? Não. Fora a questão do áudio que fica indo e voltando, né? Já percebi também. Temos um problema aí nessa área. Alguma pergunta sobre o corpo de Jesus? A gente não tem todas as informações, mas o que a gente tem é isso. Havia uma continuidade e havia também uma descontinuidade. É o mesmo corpo, mas é uma renovação, uma transformação daquele mesmo corpo, de maneira tal que ele se torna um tanto quanto diferente. Né? Tudo bem? Segundo ponto nosso agora. Corpo de Jesus nós já entendemos. O nosso segundo ponto é o seguinte. O Novo Testamento insiste que, apesar de todo esse mistério aí, da gente não entender direito as coisas exatamente, está claro que, de alguma forma, a ressurreição de Jesus será o padrão para a nossa própria ressurreição também. E a garantia da nossa ressurreição também. Né? Então é Paulo que fala muito a respeito disso, né? Pela ordem aí das suas cartas. A gente tem na carta aos Romanos, ele diz o seguinte no capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ah, pastor, mas ele não está querendo dizer que nós devemos ser semelhantes a Jesus, no sentido de buscarmos fazer a vontade de Deus e tudo mais? Pode ser também, mas lembra que ele termina falando de glorificou. Jesus já foi glorificado. E Paulo então está dizendo que nós fomos chamados a sermos semelhantes, né, conformados à imagem do Filho de Deus, e ele está glorificado. Mas ele deixa isso um pouco mais claro lá na carta aos Coríntios, né, próxima carta aí, de Paulo, 1 Coríntios 15, é um texto bem longo que ele fala sobre a ressurreição. E lá no versículo 20 ele diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias
dos que dormem. Ele já tinha falado que ele era o primogênito entre muitos, lá no primeiro texto que a gente leu, certo? Jesus é o primogênito, é o primogênito entre muitos irmãos. Agora ele fala que ele é as primícias dos que dormem. O que é primícia? Primícia é o primeiro fruto, né? A primeira florada ali, a colheita de uma plantação é a primícia. Ela lá no Antigo Testamento era dedicada a Deus. Ao invés de você colher para você, você levava lá para o templo. Né? Agora, o que é a primícia dos que dormem? Dormir é uma expressão que Jesus deve ter inaugurado, quem sabe, né? Ele que falou sobre Lázaro, seu grande amigo, dizendo assim, Lázaro apenas dorme. Né? E aí, talvez a partir disso, no cristianismo, começou a se referir à morte dos crentes como dormir, né? Porque eles haveriam de ser acordados depois. Né? Então ele está dizendo que Jesus, entre os que dormem, é a primícia. Ou seja, todos aqueles que ressuscitaram antes lá, não é disso que está falando. Isso aí foi uma outra coisa. Isso aqui é uma nova colheita. Como eu falei para vocês, aqueles lá foram ressuscitados e depois envelheceram, adoeceram, morreram, sofreram acidentes, não importa. Não é uma nova realidade. Essa nova realidade da ressurreição começa com Jesus. Né? Então ele é a primícia dos que dormem. E depois Paulo continua falando, né, que a morte veio por um homem só e a ressurreição veio também por um homem só. Né? A morte veio por Adão, a ressurreição vem através de Jesus Cristo. Né? Nele nós somos vivificados. A próxima referência também que deixa ainda mais claro isso está lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, Paulo está falando sobre Jesus assim, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, essa ideia de que Jesus é o primeiro dessa grande colheita de Então Jesus tem essa eficácia de subordinar a si todas as coisas, inclusive a morte, e essa eficácia se manifesta de maneira especial no fato de que quando formos transformados, teremos um corpo semelhante ao dele, né? Para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses 3, 21 deixa isso muito claro. Né? Então nós vamos vendo que Jesus não é apenas a primícia, né, dos que dormem, mas ele é também aquele que estabelece o padrão de como será a ressurreição de todos aqueles que dormem. Né? 1 de João 3, versículo 2, também fala disso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então essa é a promessa no Novo Testamento inteiro. Nós seremos semelhantes a Jesus no corpo da sua glória.
Amém, né? Amém por isso. Glória a Deus por isso. E Jesus, então, estabelece na sua ressurreição o padrão que nós também seguiremos, né? Que será também o nosso padrão, aquilo que nós também vamos experimentar na ressurreição. Lá em Romanos 8, versículo 11, Paulo chega até a dizer que o nosso corpo, né, a nossa ressurreição, é obra do mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então essa é uma verdade bastante enfatizada na Escritura. Jesus é o padrão, né, pelo qual nós seremos ressuscitados também. Bom, quando é que vai ser essa ressurreição nossa? A de Jesus nós já vimos, né? Foi lá no terceiro dia, no domingo de manhãzinha, as mulheres foram honrá-lo lá embalsamando e ele já não estava presente. A nossa, quando será? A Bíblia também fala de maneira bastante clara a respeito disso, né? Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele deixa esse ensino, capítulo 4, versículo 16. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, os mortos, né, os crentes que já morreram, voltarão com ele. Tem uns filmes aí que falam de Jesus voltando e as pessoas desaparecendo, avião caindo e tal, e as pessoas lá, o que aconteceu? Aconteceu. Não é assim que a Bíblia retrata. A Bíblia retrata Jesus vindo como um relâmpago que todo olho verá, e além do mais ele volta com seus mortos. E os corpos deles são restituídos a eles, e nós, assim que isso acontece, nós somos juntados a eles, nós, os que estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós somos unidos a eles e unidos ao Senhor. Isso publicamente, né? Todo olho verá. Tem nada de Jesus dando uma de agente secreto aí, nem nada disso, tá? Ele vem com poder e glória e ninguém vai conseguir ignorar, né? A Bíblia diz que até aqueles que o transpassaram, né, o verão para a sua vergonha, né? Lá em Filipenses capítulo 3, ele também fala dessa vinda, né? Filipenses 3, versículo 20, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. Então, voltando nesse texto que a gente já tinha lido, o nosso corpo será semelhante ao dele quando ele vier, né? Então, esse é o relógio de Deus, essa é a cronologia dos acontecimentos. Quando Cristo vem, ele vai ressuscitar os seus fiéis, né? Agora, não são só os crentes que vão ressuscitar nesse momento. Paulo está falando apenas dos crentes porque ele está trazendo uma palavra pastoral, de consolo, para aqueles que estavam preocupados com o destino dos irmãos que já haviam falecido. Né? Mas não são apenas eles que vão ressuscitar. Não somos apenas nós que vamos ressuscitar. No Antigo Testamento tem pouquíssimas referências à ressurreição, muito obscuras assim. No Antigo Testamento isso não havia sido revelado ainda de maneira clara, porque o padrão de ressurreição é Jesus não tinha vindo ainda, então isso ainda é muito nebuloso. Né? Mas Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, a ressurreição já estava sendo ali preconizada por Daniel, né, alguns séculos antes de Jesus ressuscitar. Ele já estava dizendo que todos vão ressuscitar, e o Novo Testamento entende que isso vai acontecer na volta de Jesus. Né? Em João, o próprio Jesus diz isso, João capítulo 5,
Ele faz uma referência a essa ressurreição, vamos dizer assim, essa ressurreição geral, né? Lá no versículo 28 e 29 do capítulo 5, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então ninguém vai ficar no túmulo, não. Todos serão levantados novamente por Deus, ganharão corpos, porque ser humano não é anjo, ser humano não é espírito, né? Ser humano é espírito e carne. E aqueles que serão abençoados eternamente, serão abençoados eternamente como seres humanos, corpo e alma, corpo e espírito. E aqueles que serão castigados, né, pela sua incredulidade, também serão castigados como seres humanos, corpo e alma, corpo e espírito. Então não há essa distinção, né? Todos serão ressuscitados. Atos 24, versículo 15, Paulo diz o seguinte, né, o discurso dele perante lá as autoridades romanas. Né? 24:15 ele diz assim: tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Né? E ele entende, portanto, que Jesus é que será o juiz desse julgamento. Né? Então nós vamos vendo que, de fato, o nosso corpo tem o mesmo padrão que o de Jesus de ressurreição, e, portanto, aquilo que a gente viu do corpo de Jesus, a gente pode imaginar que também será o nosso. Né? Eu vou pedir a paciência de vocês aí mais 10 minutinhos para a gente encerrar essa aula, menos de 10 minutinhos para a gente encerrar essa aula, porque a gente teve esses problemas técnicos lá no começo novamente. Né? Espero que antes da gente aprender a usar essas ferramentas, a gente já tenha a nossa escola dominical e os nossos cultos normalmente na igreja, bem? Essa é a nossa expectativa. Mas eu vou então, só para a gente terminar esse assunto, me aguente aí mais 10 minutinhos, nem isso, tá? Então o que a gente viu foi o seguinte: no corpo de Cristo havia aquela continuidade, era aquele mesmo corpo, que estava ali de pé de novo, mas havia uma descontinuidade, ou seja, era aquele mesmo corpo, mas tinha uma coisa diferente acontecendo. Não era a mesma coisa mesmo. E então a gente pode imaginar que no nosso corpo ressuscitado também vai ser parecido com isso. Ou seja, haverá ruptura, nem tudo será assim, mas haverá continuidade, muito será assim. Paulo usa uma analogia lá naquele capítulo 15, né, que eu falei para vocês que ele fala bastante sobre ressurreição lá. Ele usa uma analogia, depois você pode dar uma lidinha lá, em relação à semelhança que existe entre uma semente e a planta. Né? Quando você põe uma semente na terra, você não espera colher a mesma semente. O que você espera é colher uma planta, né? Recolher dali uma planta, um fruto, uma folha, uma flor. Né? Então, não é a mesma coisa. O que foi para a terra não é a mesma coisa que sai da terra. Então, Paulo está fazendo uma analogia muito clara, dizendo assim: olha, quando nós somos sepultados naquele corpo de humilhação, naquele corpo de pecado, naquele corpo corrupto, né? Tendente à corrupção. Inclusive na morte essa corrupção se acelera, mas mesmo antes de morrer a gente está ali se corrompendo dia a dia, né? Uma úlcera ali, uma pereba colar, né? Uma frieira, né? E até, claro, enfermidades mais graves, né? Talvez aí o que a gente pode citar de mais grave em termos de corrupção do próprio corpo é o câncer, né? Porque o câncer é a própria célula se reproduzindo de maneira corrompida, né? Então tudo isso pertence a essa semente que é posta na terra. Mas quando você colhe, você não pretende colher a própria semente, ou seja, o corpo de ressurreição não será esse mesmo corpo completamente, porque você não quer essa corrupção de volta, você quer um corpo de glória. No entanto, se você colocar uma semente de café, né, um grão de café no chão, você vai colher dali um café, né, um cafeeiro. Se você colocar uma semente de maçã, você não vai colher café, você vai colher uma macieira. E assim por diante. Então há uma continuidade. Agora, dessa continuidade que a gente viu lá no corpo de Jesus, que nós provavelmente teremos também, então, né, já que será semelhante a ele, então, ele era reconhecível, ele comeu, ele era tocado, ele tinha corpo e sangue, né, osso e sangue, né, carne e osso.
que ele mesmo diz, né? Então, essa continuidade nós podemos prever que teremos também de alguma maneira. Agora, algumas descontinuidades a gente já tem no próprio texto bíblico bem claros, né? Então, lá em Mateus 22, quando fala sobre o divórcio, Jesus acrescenta uma informação que não é porque os fariseus vão lá e perguntam para ele assim: mas como é que vai ser lá na ressurreição, né? Como é que uma pessoa vai se relacionar com a outra? Porque se a pessoa já teve vários casamentos, não ficou viúva várias vezes, então como é que vai ser isso? Eles queriam aquelas pegadinhas que eles faziam, né, tentando pegar Jesus de jeito, mas nunca conseguindo, né, sempre saindo humilhados dos encontros. Mas então Jesus responde assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição, nosso assunto, né? Na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Claro que isso não está dizendo que nós seremos iguais aos anjos, né? Afinal de contas, como já vimos, teremos carne e osso, seremos tocáveis, né? Poderemos comer, os anjos não fazem nada disso. Mas ele está dizendo que nesse aspecto de casamento, nós seremos semelhantes aos anjos. E quando Jesus está falando de casamento aqui, ele está falando da cerimônia de casamento, não que vai haver isso, né? Assim, não é apenas disso que ele está falando, de relacionamento entre de afeto entre as pessoas, né? Eu creio que todas essas relações, é chute meu, né? Eu creio que todas essas relações pessoais que nós temos, elas são definidas pelo nosso afeto, né? Eu tenho afeto para minha esposa especial, eu tenho afeto pelos meus filhos de maneira especial, eu tenho afeto pelas pessoas que eu conheço de maneira especial, pelas minhas ovelhas de maneira especial, e tenho um afeto mais genérico, mais meia boca para as pessoas que eu não conheço, né? Que estão aí pelo mundo, né? Mas na ressurreição nós seremos cobertos pelo amor de Deus de uma maneira tal que essas relações que eu tenho atualmente baseadas no afeto vão todas ser submergidas, né? O amor será tão perfeito que esse amor que eu tenho pela minha esposa, ou pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelos meus filhos, vai tudo ser ultrapassado, né? Porque um amor muito maior nos encherá. Então é por isso que eu entendo que, chute meu, eu entendo que essas relações elas tenderão a ser desfeitas por uma relação mais profunda do que qualquer uma delas, né? Qual o amor mais profundo que da mãe pelo filho que você conhece? Nenhum. Pois é, lá no céu esse aí será virará poeira, né? De tão ampliado que será essa percepção do amor. Mas o que Jesus está especificamente dizendo aqui é que não haverá reprodução. Quando ele diz que não se casam nem se dão em casamento, está dizendo assim: não haverá reprodução entre homem e mulher lá na ressurreição, né? Então, essa diferença já está bem marcada pelo ensino de Jesus. Outra diferença óbvia, né, está lá em Apocalipse 21:4, quando o próprio Deus diz que que ele está fazendo novos céus e nova terra, né? Pedro diz que são novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olha que coisa linda, né? Para nós que vivemos durante anos, décadas, quem sabe, nesse mundo onde habita a injustiça, ter o coração aí cheio da esperança de um mundo onde habita a justiça é tudo que a gente precisa para esse domingo de Páscoa, fala a verdade. Mas lá no Apocalipse 21, João vê o novo céu e a nova terra, primeiro céu e a primeira terra foram embora, né? Também aí pode haver uma semelhança entre o corpo de Jesus terreno e o corpo de Jesus eterno. Aqui também, né? Há um planeta Terra terreno e há um novo planeta Terra que Deus está fazendo nesse momento, que ele chama de nova Terra. E aí então, o próprio Deus descreve como será essa nova existência. Né? No versículo 4 diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então essa diferença também está muito clara, né? Nós teremos uma nova existência onde não haverá morte, nem luto, nem sofrimento. É isso. A Páscoa nos inaugura, pela graça de Deus, esse tempo em que Jesus já pertence, né, esse novo tempo ao qual Jesus já pertence, e o seu corpo ressuscitado nos fala alguma coisa, nos explica alguma coisa, nos ensina alguma coisa a respeito do nosso próprio corpo
seu corpo ressuscitado nos ensina alguma coisa a respeito do nosso corpo quando ele voltar e nos ressuscitar. Teremos um corpo? Sim, teremos um corpo, como ele teve. É um corpo de verdade? Nós não vamos ser fantasminhas, né? Não vamos ser anjos, vamos ser seres humanos. Deus criou o homem de barro e soprou do seu espírito nele. Seres humanos são assim, barro com o espírito de Deus, né? Com o sopro de Deus. Então nós continuaremos sendo assim, seres humanos. Jesus também ele está lá à direita do Pai agora, como ser humano, ele não virou um fantasminha. Depois da ascensão, ele continua lá. Tem um corpo humano. Que coisa linda pensar nisso, né? Tem um corpo humano lá na presença de Deus, intercedendo por mim e por você. De carne e osso, de verdade, um corpo mesmo. Jesus não deixou o corpo dele em outro lugar, né? Coisa linda pensar nisso. E isso nos dá a garantia de que um dia, eu e você, com o nosso corpo humano, estaremos lá na presença do Senhor. Pastor, vai ter espinha, vai ter seborreia, vai ter miopia, né? Não, essas coisas todas pertencem à maldição do pecado. E quando Deus diz que não vai haver luto, nem choro, nem morte, ele está dizendo que vai reverter tudo aquilo, toda a desgraceira que o pecado nos trouxe, será revertido. Agora, se você me perguntar, pastor, e a gente vai poder se reconhecer uns aos outros? Creio que sim. Nós teremos uma semelhança de aparência aí, da nossa aparência atual, porque afinal de contas Jesus também tinha. Agora, pastor, a gente vai ressuscitar com o corpo de adolescente, de jovem, de velho, a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo ali meio arrebentado já, né, enrugado. Como é que vai ser esse negócio aí? Vai ter um lifting aí, né? Será que a gente vai receber aí um corpo turbinado, né, malhadão, barriguinha? Como é que vai ser esse negócio, pastor? Explique isso aí que a gente está na aula até agora para saber dessas coisas. Pois é, para essa sua pergunta, a gente vai ter que ler lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, para a gente poder responder isso, né? E aí eu encerro com esse versículo e com essa explicação para você. 1 Coríntios 2, versículo 9, Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, você não sabe porque não é teólogo. E eu também não sei sendo teólogo. Mas o bom é que a gente tem a certeza de que estaremos lá pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que vive, esteve morto, mas ressuscitou. Glória a Deus por isso, né? Vamos orar? Vamos falar com ele então? Ele está lá, o ouvido dele é de verdade, ele está ouvindo de verdade, né? É um corpo de verdade que está lá no céu, à direita de Deus o Pai. Vamos falar com ele então. Pai Santo, queremos te agradecer porque Jesus ressuscitou e na sua ressurreição nós temos a certeza de que também ressuscitaremos. Na sua ressurreição nós temos não apenas um modelo para nós, mas temos a esperança para nós, Deus. E no fato dele ressuscitado estar à sua direita, nós temos a nossa segurança de que o Senhor ouve a nossa oração e de que o Senhor nos receberá nos teus tabernáculos eternos. Ó Pai, renova sempre sobre nós essa esperança gloriosa de que Cristo, na sua volta, transformará esse nosso corpo de humilhação em um corpo de glória, para que possamos, já sem pecado, te louvar e te engrandecer no grande coral do céu. Oramos agradecidos por tudo isso e pedimos ao Senhor que esse domingo seja um domingo vivido numa Páscoa espiritual em cada família dos teus servos. Oramos em nome de Jesus ressuscitado. Amém.